Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo no nosso espaço de entrevista o médico Leonardo Riques da Rosa. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, Jonatas, bom dia aos ouvintes. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante falado já há semanas aqui na programação da Tirol FM, e que é sobre a dengue, também o aumento de casos na nossa região e principalmente aqui em Teutônia. Mas também falando um pouco sobre a evolução dessa doença que ocorreu durante esses anos, né, doutor? É isso aí, Jonatas. A dengue ela é uma doença que ela é transmitida pelo Aedes aegypti, né? É um mosquito, geralmente transmitido pela fêmea no início da manhã e no fim da tarde, principalmente nesses dois horários. É importante que as pessoas que estão escutando elas tenham atenção aos sintomas da dengue, né? É uma doença que tem uma variação de apresentação de sintomas muito grande, desde assintomático, ou seja, a pessoa não vai sentir muita coisa, até uma doença grave com potenciais aí risco de morte, que a gente tem visto em alguns casos, infelizmente, né? Então, o que a dengue pode causar, né? Ela geralmente se divide em 3 fases, tá? Uma fase febril, uma febre muito alta, 1, 2, 3 dias de febre. Na sequência, essa febre baixa, existe a apresentação de alguns sintomas que eu já vou falar, e depois uma fase de recuperação. Então são 3 fases clássicas aí que a gente vê na dengue, né? Então pessoas com dor de cabeça, dor no corpo, manchas no corpo, tá? Dores atrás dos olhos, náuseas e vômitos, diarreia, dor nas articulações, são alguns dos sintomas principais dessa fase clássica de dengue. Geralmente antecedida por febre, aí, alguns dias de febre antes da apresentação desses sintomas. Perfeito. Falando sobre sinais de alerta da doença, de alarme para a doença, como é que a pessoa vê isso? Como é que ela sabe que pode estar com dengue? Tem alguns sintomas que a gente tem que atentar, Jonatas, que é o seguinte, ó, dor abdominal intensa, tá? Vômitos intensos, quando a pressão baixa demais, a gente fala, né, hipotensão postural, sangramento, qualquer tipo de sangramento de mucosa, tá? É um sinal de alarme importante. Alguns sinais de alterações de exames laboratoriais, tá? Principalmente o hemograma. O hemograma é um exame que nos ajuda bastante na triagem desses pacientes que tem risco de fazer alguma alteração na parte do sangue, né? Então, o paciente que tiver esses sintomas, tá? Procure a unidade de saúde, né? Inicialmente uma unidade básica de saúde, o seu posto de saúde do seu bairro. E claro, já com sinais de alarme, esses que eu mencionei, pode ir ao hospital, né? O hospital tem recebido um volume maior de pacientes na dengue agora, mas os postos também, onde eu trabalho, a gente tem recebido um volume maior de pacientes que têm esses sintomas. É claro, as pessoas às vezes não sabem distinguir o que é uma dengue do que é uma infecção viral, uma outra infecção viral, até porque a dengue ela pode se misturar com zika, com chikungunya, que são doenças que têm uma apresentação muito semelhante. Então, assim, febre mais sintomas, é importante que busque a unidade para a equipe de enfermagem fazer aquela avaliação inicial, passar para a consulta médica e aí dar as orientações. É importante também mencionar que as pessoas não se automediquem, né? Claro, um paracetamol, uma dipirona, um analgésico, tranquilo. Agora, passar disso, principalmente no uso de anti-inflamatório, né? A gente fala muito na dengue de não usar anti-inflamatório, ibuprofeno, diclofenaco, AS, isso aumenta o risco de sangramento, tá? Então, não se automedicar. E, se possível, né, febre mais sintomas, buscar unidade, até porque o município tem feito papel de vigilância epidemiológica, né? A gente sabe que a dengue é uma doença de notificação para o Ministério da Saúde, né? Trabalhado com esses dados. Então, até um recado, aproveitando o parênteses aqui da parte da gestão, a vigilância epidemiológica, ela está contatando alguns pacientes que buscaram atendimento no Hospital Ouro Branco no final de semana, tá? Então, eles me passaram que alguns pacientes foram contactados, cerca de 27 pacientes não obtiveram retorno dos pacientes com suspeita de dengue, tá? Depois da notificação é feito um acompanhamento, tá? Então, esses pacientes que buscaram o hospital, né, e não têm retorno com a vigilância, eu peço que eles contatem a vigilância epidemiológica do município, tá? Para que façam esse contato aí. E esse é um momento importante, né, para eles terem esses dados também todos cadastrados, né? Porque tem aquela questão, né, eu tive 2 anos atrás, por exemplo, eu tive daqui a pouco dengue, mas não apresentei sintomas. Agora tendo, ela pode vir mais forte. Mais forte, inclusive. A dengue são quatro tipos de vírus principais, né? 1, 2, 3 e 4. E a gente sabe que a dengue, no segundo episódio, ela tem maior potencial de agravo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. É claro, agora com o passar aí do outono, a tendência é que nas próximas semanas a gente tenha redução no número de casos, né?
E aí, mais pra frente a gente vai falar da influenza, que vai ser um ponto aí de maior perigo para o inverno. Né? Também, né? Sobre a questão, doutor, da diferença em procurar o posto de saúde ou hospital, onde é que a pessoa que está com sintomas, qual é que é a diferença que ela pode ter para ter essa referência? Vou ir no posto de saúde que vai conseguir, ou tem que ir para o hospital? A grande diferença seria o risco, né, dessa dengue clássica, dessa apresentação clássica, evoluir para uma dengue hemorrágica, né? Então, um episódio mais grave da doença. Então, o paciente, se ele apresentar aqueles sinais de alarme que a gente comentou, ele deve buscar o hospital. Agora, a maior parte dos casos de dengue, a gente sabe que são dengue com sinais clássicos, febre mais aqueles sintomas, dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, dor em articulação. Tudo isso pode ir para a unidade, o médico vai saber fazer a triagem, solicitar os testes quando necessário, seja o teste rápido, né, o antígeno NS1 ou o IgG, que é um outro teste que a gente pede, esses dois. Na sequência, feito o teste rápido, feito o hemograma, principalmente, o exame de sangue, como eu havia falado, ele é muito importante por conta da análise do hematócrito, da análise das plaquetas, e aí na sequência a gente vai ter um melhor reconhecimento se aquela doença que se apresenta, né, a dengue, que é uma doença que incomoda, a gente vê que os pacientes incomodam pela dor, enfim, causam mal-estar, se aquele hemograma ele realmente assim, bom, temos que nos atentar, né? Para isso, não são só os sintomas que você, paciente, está referindo, né? Mas há um potencial aqui de gravidade perante a apresentação do exame de sangue. Né? Porque eu vejo, às vezes, muitos pacientes preocupados com o exame do antígeno. Assim, eu quero saber se eu tenho dengue. Né? Vou para o posto fazer o NS1, eu vou para o laboratório ali coletar o antígeno IgM, a sorologia IgM, e às vezes não se preocupa tanto com o potencial de gravidade da doença, ou seja, a evolução da fase clássica para a fase hemorrágica. Então, assim, atentar ao hemograma, atentar à evolução das doenças, se sinais de alarme, buscar o hospital. Para as pessoas até entenderem, né, a gente sabe, relatos também de pessoas que tiveram dengue, que têm dengue, diz que é uma dor bem insuportável. Né? Acho que eu nunca... das articulações ali... Acho que eu nunca tive dengue, assim, não me recordo, mas o relato é realmente esse, assim, né? De uma dor intensa, né? Um mal-estar intenso. E a febre, né? Febre. Então é importante passar pelo exame físico também para não confundir com outras doenças que causam febre, né? Doenças pulmonares, doenças infecciosas bacterianas de outros sítios, né? Ouvidos, boca, nariz, etc. Né? Perfeitamente. Bom, falamos dessa diferença, né, para o pessoal saber quando deve procurar o posto ou hospital, mas uma questão que a gente bate muito aqui, sempre quando o Evandro Borba, da Vigilância, o coordenador da Vigilância, ele vem aqui na rádio, inclusive semana passada a gente conversou com ele, também é sobre a prevenção, né, doutor? Sem dúvida, assim, foco na varredura das casas é o primeiro ponto, né? Antes de tudo, assim, antes de toda a conversa que a gente está falando aqui do apoio médico, né? É necessário fazer uma vigilância epidemiológica do ponto de vista de cuidado mesmo do ambiente, né? O mosquito está fora de casa, né? Então, assim, medidas de proteção básica, aquelas medidas que desde a gente escutava lá na escola, né? Vamos passar repelente, vamos cuidar as portas, vamos cuidar os nossos ambientes, né? As águas paradas, né? Tudo isso é fundamental, né? É claro, uma pessoa que está num ambiente, que está num bairro que viu alguns casos aí, a vigilância, eles já devem estar cientes disso, né? Já estão fazendo um trabalho sobre isso. Então, tirar os focos, avisar a vigilância, evitar a exposição. Então, as pessoas evitarem, principalmente no início da manhã e no fim da tarde, né? Então, se sair para uma área com mais risco de dengue, passar um repelente, né? Usar roupas um pouco mais longas, isso são coisas que podem ajudar. E a grande esperança nossa também é a vacina, né? A vacina da dengue, ainda o Ministério da Saúde está iniciando esse processo, a gente está muito no início, mas a tendência é que para os próximos anos a gente já tenha vacina. Tem duas vacinas fortes, a francesa e a chinesa, né? A Qdenga, acredito que a Qdenga vai ser incorporada mais adiante, é uma vacina que demonstrou bons resultados aí nos estudos. Até porque, eu trouxe essa informação ontem, né, que a Anvisa ali, todo o governo em si está tendo uma conversa com a Anvisa, com o Instituto também, Butantan, que é o que está fazendo essa vacina, que a preocupação deles é que hoje a vacina ela é em um frasco só, numa dose, no caso, que ela vem, né? E como a Covid já faz mais com uma dose, então isso é uma coisa que vai ali, talvez para 2025 para frente, que vai conseguir ser feito uma escala um pouco maior. Deixa eu falar, a gente já vai passar para a influenza? Só queria puxar mais uma coisa aqui da conduta, né? Tratamento, assim, da dengue.
A gente não tem um tratamento específico para aquela fase sintomática. A gente trata os sintomas, né? Analgesia, um antitérmico, uma medicação para náusea, uma medicação para prurido que pode acontecer. Então, a gente divide, quando o paciente chega na unidade, a gente divide em alguns grupos, tá? A, B, C e D. A maior parte dos pacientes são do grupo A, né? Não tem sinais de alarme, não tem fatores de risco, mas há alguns fatores de risco, exemplos, tá? Hipertensão arterial, alguma doença cardiovascular, diabetes, doença pulmonar crônica, alguma doença hematológica do sangue, né? Doença renal, hepatopatia, alguma doença autoimune. Então, se o paciente ele tem dengue, alguma outra doença, isso é um sinal de maior potencial de gravidade, né? Que aí indica uma atenção maior do médico e do paciente também buscar um atendimento, né? Então, um paciente jovem, não tem nenhuma comorbidade, tranquilo, até com febre, está com dengue, até no exame de sangue, né, fez sorologia positiva, o potencial de evoluir para uma dengue hemorrágica é menor, por mais que possa acontecer. Agora, um paciente que tem a dengue e tem esses fatores, né, esses riscos de complicação, a gente fica mais atento, principalmente ali no exame de sangue, no hemograma, né? Perfeitamente. Vamos passar para a parte da vacinação, porque esse também é um assunto importante. Agora estamos chegando outono, inverno, começa a vir os resfriados, as gripes, e a importância sobre a vacinação da influenza nesse momento também, né? Jonas, quando a gente estava comentando agora, passando outono, inverno, né, o aumento de casos de síndromes respiratórias agudas, né, muito comum, principalmente nas crianças, aí, um grupo de risco, né, para a evolução não só da infecção da influenza, né, a gente sabe, criança, creche, né, a variação de temperatura, tudo isso acaba incomodando bastante, mas é um grupo que pode evoluir, né, com uma influenza para casos mais graves. Então, atenção a esse grupo, principalmente as crianças, né, 0, 2 anos, e aos idosos também, maiores de 65 anos, e com comorbidades, como eu mencionei há pouco. São dois grupos assim muito importantes para a vacinação de influenza, né, pelo risco de evolução dessa doença. O vírus da influenza, assim como a dengue, né, existem 4 tipos de vírus, está sempre se mutando, né? Assim como aconteceu com o Covid, o vírus mutou muito rápido, a cada ano ele muta, se avalia nos estudos, se faz uma nova vacina visando um benefício para essa doença, né? Então, é importante as pessoas se vacinarem. O município agora, no próximo sábado, faz o dia D da influenza. Acho que a gente pode comentar sobre isso, né? Sim. No próximo sábado, então, todos os postos abertos das 8 às 5 da tarde, tá? Sem fechar ao meio-dia, tá? Claro, agora, durante a semana, os postos abertos normalmente, né? Ali em Canabarro, no caso, das 7 às 7, sem fechar ao meio-dia. Alesgut, Languedoc, Teutônia, SF2, 7h30, 11h30, 1 às 5. Né? A campanha segue, né? Iniciou aí no dia 25 de março, segue até o 31 de maio para os grupos prioritários, né? Quais são os grupos prioritários aí? Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, professores, idosos, né? Profissionais aí de forças armadas, pessoas com doenças crônicas, como eu havia comentado. Então tem um grupo bastante grande que pode já realizar a vacinação. Falando sobre a questão dos sintomas, né, que ele pode ter uma evolução, teria como trazer o que ele pode causar evoluindo? Sim. Então, inicialmente, tá? Tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, né? Começa a cair ali nas narinas, né? Cansaço, tá? Irritação ocular, dor abdominal, diarreia. Isso pode acontecer em diversas infecções virais. Qual que é a questão, né, que pode acontecer com o vírus da influenza? Pneumonias, tá? Pode acontecer uma pneumonia por uma influenza, uma pneumonia bacteriana, sinusites, otites, desidratar, né? Assim como a dengue, né? Eu não comentei na questão do tratamento de antitérmico, a hidratação é fundamental na dengue e numa infecção viral também, né? Só para a população que está escutando ter uma ideia, 60 ml por quilo de hidratação a gente costuma recomendar para um paciente grupo A de dengue. 60 vezes 60 quilos dá 3 litros e 600. Quantas pessoas realmente bebem essa quantidade de líquido num dia? Poucas, né? Poucas. Então, assim, atentar para a hidratação é fundamental, não só na dengue, mas aqui também na influenza, que pode progredir para uma desidratação. Eu não quero falar muito de mim, mas eu devo tomar 1,5 litro de água por dia. É isso aí. E, claro, piora
quando a gente tem uma infecção viral, ela pode piorar o quadro de base de doença. Uma insuficiência cardíaca, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Pega um tabagista agora no inverno. Eles descompensam muito. Sim. Às vezes não faz o tratamento adequado antes da bombinha, né? Aí chega no inverno, piora. Se tem uma infecção por influenza, piora o quadro de base. Então, o grande risco da influenza, então, é uma infecção viral, a gente sabe, isso evoluir para uma doença grave tendo que internar no hospital, né? Muitos acabam indo para a unidade de terapia intensiva, UTI, né? Tendo que chegar pela emergência. Por quê? Porque tem um quadro disfuncional, uma síndrome-respiratória grave, que não foi, ou não foi prestada atenção nessa parte de prevenção, né? Através da vacina e através da prevenção das comorbidades. Então, a gente não pode também... claro, o trabalho na unidade de saúde, então, assim, a importância do trabalho na atenção primária. Às vezes os pacientes focam muito no hospital. O hospital é uma unidade de emergência, né? Atender pacientes graves, né? Então, o nosso papel na atenção primária e saúde em Teutônia é justamente fazer esse trabalho com os pacientes para que as doenças estejam compensadas, que a gente busque a compensação delas com tratamento adequado medicamentoso, com as orientações. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui contigo e com os nossos ouvintes aí, é explicar um pouco das doenças. É mais ou menos isso que a gente faz em consultório, é sentar um a um com o paciente, que é mais fácil porque a gente pode falar para vários. Exatamente. Mas o consultório é esse trabalho um a um de, olha, a doença tem esse tipo de evolução, pode acontecer isso, é mais normal que aconteça isso, o tratamento é esse, se tu ficar pior, volta, sinal de alarme, tu pode buscar o hospital. Mas as unidades de atenção primária, principalmente em casos de epidemia, pandemias, assim, que as pessoas realmente ficam preocupadas e aumentam muito o volume de atendimento. Mas é necessário que a atenção primária e saúde, os postos, façam o seu trabalho para que não sobrecarregue as emergências, porque as emergências têm um papel fundamental de atender as emergências. Exatamente. Falando sobre a importância da vacinação para os grupos de risco, já é basicamente por isso aí tudo, né? Exatamente. Principalmente as crianças e os idosos, né? Então, assim, fundamental esses dois grupos. Os estudos indicam realmente uma melhora realizando a vacinação nesses dois grupos e todos aqueles outros que eu falei, né? Que se incluem no grupo pelo Ministério aí da Saúde. Então, trabalhadores de saúde, gestantes, né? Puérperas, então, que tiveram filho recentemente, professores, indígenas, pessoas em situação de rua, pessoas das Forças Armadas, né? Alguma deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte público, enfim. Vamos reforçar de novo, então a campanha vai ser agora sábado, dia 13, né? Isso, dia 13 é o dia D da vacinação para influenza, das 8 às 17 da manhã, todos os postos, tá? CAS, Alescudo, Languiru, Teutônia, SF2 estarão abertos aí para receber. Uma curiosidade, esse é o momento de AD somente para grupos prioritários ou para a população em geral? Pelo que foi me passado, eu acho que é só os grupos prioritários, tá? Porque dia 31 de maio troca o período de campanha. Tá? Tá? Provavelmente vai ser feito outra... Isso, acredito que sim. Não sei, talvez, também não vou prometer que vai chegar alguém que fora do grupo não possa vacinar, mas assim, a princípio dia D é para os grupos prioritários, né? A gente tem visto não tanta procura, tá? Então esse também é um pedido por parte da gestão, que é atentar os grupos de risco para fazer a vacinação agora. Porque a gente sabe que no inverno chega, né? Os atendimentos aumentam, porque as síndromes respiratórias elas vêm, e como a gente conversou, pode evoluir essa infecção viral básica, esse resfriadinho básico, ele pode evoluir para coisas mais graves, né? E esse é um dos pontos importantes também para a gente salientar aqui nessa entrevista, sobre essa questão de realmente vá se vacinar, vá se prevenir, porque é que nem o caso que deu do Covid, né? Não quero fazer, não sei o quê, papapá, daqui a pouco pegou a doença mais forte e tudo mais, então tem que se prevenir. Eu faço a minha vacina todos os anos, inclusive, eu acho que a minha do ano passado já passou da validade, eu já peguei um resfriadinho, mas... sempre que eu faço, nunca tive problema, passei o inverno bem tranquilo. Tem uma coisa muito importante, Jonas, pra gente comentar, que é a imunidade, tá? Que é um assunto também central na medicina, assim. Por que uma infecção acontece? Porque o nosso sistema imunológico, ele tá deficiente em geral, tá? E tem alguns pontos, assim, muito simples, tá? Sono, tá? A pessoa precisa dormir bem, né? Dieta, comer minimamente adequado, né? E a gente sabe o que é comer bem e o que é comer mais ou menos, né? O paciente, quando chega no consultório, sabe, doutor, tô comendo mal. Tá? Hidratação fundamental, beber água durante o dia. Às vezes o paciente passa um dia aí, tomar 1 litro de água, né? Uma garrafinha, um copo, né? Exercício físico, fundamental também para a saúde, né? Exposição solar, né? Às vezes a gente fica o dia todo aqui no estúdio, não pega sol, né? Diminuir estresse, né? A gente sabe que
que o aumento do estresse ele predispõe à piora da imunidade. E relacionamentos também, sabia? Uma coisa que está ligado com a imunidade, assim, boa relação social. Então, assim, 7 pontos aí rápidos, né? Sono, dieta, hidratação, exercício físico, exposição solar, redução de estresse e relacionamentos. É claro que tem uma outra área que seria a suplementação na dengue, tá? A gente sabe que tem alguns suplementos de vitaminas que podem auxiliar o paciente a ter menos chance de ter dengue, ou se tiver dengue, melhorar um pouco aí o quadro. Mas é uma discussão um pouco mais ampla, né? Com algumas divergências. Mas cabe também dizer que assim, a dengue pode ser tratada de uma melhor forma. Perfeitamente. Tem mais alguma coisa para falar dos assuntos? Olha, fique à vontade, estamos já com quantos minutos já temos aí de conversa? Olha, bastante, mas se tiver mais algum assunto importante, pode falar para nós aí. Eu acho que assim, reforçar na dengue a questão dos cuidados da prevenção em relação ao mosquito, né? Então, fazer a varredura pela casa, se tiver alguma necessidade, falar com a vigilância epidemiológica do município, né? Cuidar os horários de exposição, principalmente pela manhã e final da tarde. Que é por isso que também o pessoal fez ontem lá no bairro de Esgoto o primeiro fumacê, que foi das 5 da manhã às 7 e depois das 17 às 20 horas. Exatamente, que é quando a fêmea do Aedes aegypti está mais passível de fazer exposição. E, claro, atentar para os sinais de alarme e os sinais de dengue clássica, né? Então, febre, principalmente febre aguda, 1, 2, 3 dias de febre, procurar a unidade, tá? E aí depois com sintomas a gente vai ver se esse paciente pertence ao grupo A, sem fator de risco, o grupo B com fator de risco, o grupo C e D já é mais grave, geralmente aqui o paciente já está no hospital, tá? Então esses sinais de alarme para dengue. E já na influenza, né, a importância da vacina principalmente no grupo de riscos, crianças, idosos, né, a evolução dessa influenza muitas vezes para casos graves, como a gente comentou ali, e dia D chegando, salas de vacina estão abertas, as técnicas, os técnicos estão aí todos empenhados aí num bom trabalho, né? Mandar um abraço aí, fechando aqui para os meus colegas do Posto de Canabal, do CAS e da Vila Esperança. Caso estejam escutando, um abraço a todos aí, nos vemos ao longo do dia que os pacientes vão chegar. Com toda certeza. Doutor, obrigado por ter tirado esse tempo aí, vindo aqui na Tirol FM conversar um pouco, né, sobre esses dois assuntos importantes, que é o da dengue e também da influenza. Desejo a você um ótimo dia. Muito obrigado, Jonatas, um abraço a todos.